Fala investidores, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo dessa série, Portfólio inteligente. Vamos usar a nossa carteira de ações, carteira de renda fixa, aquele dinheirinho que às vezes fica parado lá na conta para capturar taxa do mercado via ações, via opções ou via só margem, via só garantia. A estratégia que eu vou falar hoje nesse vídeo, eu pessoalmente gosto bastante dessa estratégia. Ela costuma ter uma taxa de acerto muito boa se a gente levar em consideração outros fatores, além da análise crua ali, só das ações e as opções, e ela pode ser aquela quirelinha a mais ali, em vias de a gente ouvir já de uma Selic, com possibilidade de redução, mercado se ajustando a um novo cenário aí, com uma Selic possivelmente menor, Então estratégias que trazem um ganho de taxa, um ganho ali com base um pouco em volatilidade, podem incrementar, melhorar a rentabilidade geral do seu portfólio, E são operações que têm um risco extremamente reduzido. Então fica comigo aí até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai tirar um bom insight aqui para incluir aí essa estratégia no seu portfólio de investimentos. Estratégia que eu vou comentar, talvez você já esteja se perguntando, não é aquele lançamento coberto clássico, A gente ouve muito falar, ganhar taxa do mercado via lançamento coberto. Vou trazer aqui algumas possibilidades, na hora da gente montar a nossa estratégia com um lançamento coberto, Principalmente para aqueles papéis que a gente não tem em carteira, Que é um papel ali que você vai escolher por alguma característica, por algum drive, por algum time, por momento, Momento no mercado financeiro também traz muito resultado. Então a gente não precisa necessariamente montar essa estratégia com aqueles papéis que a gente carrega na nossa carteira de longo prazo. A gente pode trazer, para essa estratégia alguns papéis que a gente gosta, que talvez a gente teria no nosso portfólio de ações e que a gente possa ali explorar algum momento, seja um viés ali de um bom resultado, de um pagamento de dividendos, seja, por exemplo, algo setorial, alguma coisa que impulsiona ali o setor, como uma redução de Selic, por exemplo, que impulsionou ali construtoras, impulsionou um pouco das ações de varejo. Então ela tem algumas diferenças do lançamento coberto clássico, Aquele lançamento coberto que a gente tem ação, vende aquela call lá fora do dinheiro, e tenta capturar aquela taxa de ações que a gente não pretende se desfazer ali ao longo dos anos, Essa estratégia tem uma característica ali diferente. Então eu pessoalmente gosto muito dela porque permite, fazer o famoso swing trade com ações, A gente se expõe a alguns papéis ali com um risco reduzido e captura taxa, principalmente naquela reta final ali pro vencimento, Em alguns momentos ali a capturação de taxa ali ela fica muito boa, Às vezes você faz 2 vezes o CDI nas 2 últimas semanas do mês ali. Então para quem tem um portfólio, para quem tem uma carteira um pouco mais robusta, é uma forma de incluir ali um operacional, em vias de outras estratégias ali dentro do seu contexto de investimentos. Bora lá, vou compartilhar a tela, eu acho mais fácil, vou abrir a FlexScan e vamos lá compartilhar. Para quem não conhece, FlexScan, excelente ferramenta ali para operar opções. Se você opera opções e não conhece a FlexScan, talvez você esteja deixando algum dinheiro na mesa, porque a FlexScan ali tem algumas funcionalidades extremamente interessantes para algumas operações. Então vamos primeiro pontuar alguns conceitos importantes, O primeiro conceito deles é o conceito de lançamento coberto. Então para a gente operar ali, para a gente capturar a taxa do mercado, para a gente ganhar a taxa, a gente precisa primeiro entender o que é um lançamento coberto. Então se você está aqui pela primeira vez, já peço aquele like, não esquece do like. Se você está me assistindo até aqui, talvez esse conteúdo vá te ajudar aí, não custa nada mostrar que o conteúdo tem sido relevante para você. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é um lançamento coberto clássico. Então vamos imaginar que eu tenha as ações do Bradesco na minha custódia. Vamos levar isso aqui lá para o simulador. Então vamos imaginar que eu tenha as ações do Banco Bradesco na minha custódia. Então, eu tenho lá 100 ações do Banco Bradesco. Eu posso colocar um preço médio aqui. Vou imaginar que meu preço médio aqui nessa operação é vamos imaginar um preço médio aqui que eu comprei ele a R$15. Então, tenho lá Bradesco a R$15 na minha
custódia, né? Deixa eu mudar esse aqui, aliás, que esse aqui é o certo de mudar o preço dele. Vamos colocar esse aqui, ó. R$15 é meu preço de custo, né, de Banco Bradesco. O que eu posso fazer? Eu posso olhar, Banco Bradesco está cotado a R$17, essa é a cotação, fechamento de sexta-feira, Bradescão voltou para cima dos 16, depois de sofrer bastante, chegar a bater 13 pilas, tá lá nos 17. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no mercado de opções, né, escolher uma call, lá fora do dinheiro, por exemplo, pegar uma call lá nos R$17,50, R$18, por exemplo. Vamos ver essa call dos R$18 aqui. E eu recebo uma taxa, né? Por exemplo, eu recebo uma merrequinha nessa aqui. Recebo 8 centavos para assumir o compromisso, né? Eu assumo o compromisso de entregar minhas ações lá no vencimento por R$18, caso as ações estejam cotadas acima desse preço. Se lá no vencimento ela estiver acima desse preço, eu entrego minhas ações lá. Se ela estiver abaixo desse preço, eu recebo esse prêmio de 8 centavos, ele fica para mim esse prêmio, e eu continuo com as minhas ações do Banco Bradesco na minha conta. Então, lançamento coberto é uma operação que a gente recebe um prêmio por se comprometer a vender as nossas ações, né? A gente praticamente deixa as nossas ações ali como garantia de um negócio, né, futuro, que é exatamente o que acontece. A gente faz um lançamento coberto, a gente espera entregar o papel lá na frente. Então esse é o principal conceito de lançamento coberto, né? Então vamos lá agora pontuar como montar uma operação de taxa, né? Como que eu monto uma operação de taxa? Então, primeira coisa que eu gosto de olhar, eu pessoalmente, eu gosto de levar em consideração o momento, né, o time ali, aonde a análise técnica, né, do papel está, né? Eu acho que operação de taxa, a gente não consegue montar ela com qualquer papel, não com qualquer papel, mas não em qualquer momento. Por que que eu comento isso, né? Não em qualquer momento. Por quê? Porque se você não acertar o time ali, se você montar a operação num topo de mercado, por exemplo, essa ação ela pode voltar contra e a gente fica sem muita defesa. Você tem que carregar ali, rolar a call e ela pode não gerar aquele efeito tão positivo ali quanto a gente espera, né? Então, um dos papéis que eu estava prestando atenção, por exemplo, B3, né? Eu acho que B3 está numa movimentação de preços interessante, né? Mercado muito otimista. Então, B3 foi um dos papéis ali que eu vi, né? Então B3 fez um movimento aqui de rompimento, enroscou, faz um rompimento e faz um pullback aqui para essa região que é uma baita de uma região aqui de suporte, né? Então o que a gente espera desse movimento, né? Um pullback e continuação de movimento aqui comprador. Então vamos imaginar que essa é a minha análise para B3, né? Então B3 eu tenho esse viés ali. Então, se eu fosse entrar numa operação para B3, eu compraria B3 aqui na faixa dos 14 e meu stop ficaria aqui nos 13,07. Então, o que a gente pode fazer, né, para tentar montar uma operação e capturar taxa de B3, né? Então, a gente vai lá, mercado de opções. Então, vamos lá, mercado de opções. Vamos colocar aqui B3 SA3. B3 SA3. Então a gente vai comprar o ativo. Então a gente coloca o ativo na custódia. Vamos colocar 100 ações de B3 e a gente coloca aqui o último negócio de B3, 14,35. Vamos conferir esse 14,35, 14,43. Vamos ver se atualiza essa FlexScan, tá no sabadão. Sabadão geralmente ela fica meio lenta. Então vamos lá, B3 SA3. Não atualizou. Se atualizar não tem problema, a gente faz do mesmo jeito. Então vamos lá. Então compro B3. Então vamos escolher uma call aqui para vender. Eu gosto de montar essa estrutura também no Excel. Eu gosto de olhar ela montada no Excel. Por quê? Porque a gente consegue fazer conta de percentual. Então vamos lá. Vamos fazer do jeito tradicional. Excel e Trade aberta aqui, né? Para quem não conhece também é uma outra ferramenta que tem uma grade de cotações aqui de opções bem interessante, né? Essa aqui ela não falha, ela sempre carrega até nos fins de semana. Então vamos lá, B3, né? Então vamos colocar aqui
B3, então B3, vamos colocar aqui, ó, B3SA. Então vou comprar o papel a 14,46 centavos e eu vou vender uma call. A diferença do lançamento coberto para essa estratégia é a venda da call. Ela tem que obrigatoriamente ali ser na linha do dinheiro ou para dentro do dinheiro, né? Depende de duas situações. Então, se a gente ir lá para análise técnica de B3, eu imagino que B3, né, possa retomar aqui, fazer esse pivô, né, movimentação de topo, fundo e topo, né, retomar ali o movimento de alta. Então, qual que é a ideia de B3? Então, vamos vender uma call aqui, né? Se eu vender uma call muito para dentro do dinheiro, eu posso perder um pouco dessa alta. Então, vamos simular com uma call aqui na linha do dinheiro para B3. Então, vamos vender uma call na linha do dinheiro para B3. 14,27. Então, vamos colocar aqui strike 14,27. Qual que é o valor que eu vou receber por essa venda dessa call, né? 14,27, eu vou receber um prêmio de 83,77 centavos, que foi o último negócio de sexta-feira. Então, qual que é meu custo médio nessa operação? Eu comprei o papel menos 0,77. Então, eu tenho uma entrada no papel aqui. Esse é meu custo de entrada aqui na ação. Então, qual que é o cenário número 1? Cenário número 1 é o papel ficar acima, né, desse strike lá no vencimento, acima dos 14,27. E o que eu ganho com isso? Eu ganho dos 14,27 para 13,69. Então, essa é uma operação que vai me dar 4% de lucro até o vencimento. Ó, que bela de uma taxa que a gente vai receber aqui para carregar essa operação até o vencimento, né? Ela tem que ficar lá acima até o vencimento. E qual é meu stop nessa operação? Meu stop nessa operação é próximo ali ao meu custo de aquisição do papel, que é os 13,69 centavos. Aí a gente pode ir lá para o gráfico e ver, né, aonde que está esses 13,69. Vamos dar uma olhada aqui. 13,69, vai ficar bem próximo dessa faixa aqui, né? Os 13,69 está bem por aqui. Então a gente fica com preço médio de compra na B3 numa região extremamente interessante. Então esse é um formato de operação de taxa que a gente pode montar aqui de B3, por exemplo, né? Aí uma outra também que eu olhei em algum momento assim, só que essa tem um risco um pouco mais elevado, né? Por quê? Porque PetZ, né, é uma ação ali que é do varejo, né, muita gente gosta dela também. Eu gosto do case, mas eu acho o varejo extremamente complicado. Mas para fazer com aquela quirelinha do patrimônio ali, né, às vezes dá para encaixar, né. Então vamos simular aqui uma operação de PetZ. Então mesma coisa, a gente vai comprar o papel aqui, PetZ 3, tá 7,08. Essa daqui, por exemplo, eu venderia uma call dela para dentro do dinheiro. Por que para dentro do dinheiro? Porque eu consigo deixar meu custo de aquisição mais barato, né, e carregar um stop ali, né? Porque se a gente olhar os pontos técnicos de PetZ, né, PetZ está numa bela de uma consolidação. Então, se eu conseguir deixar um custo médio nessa região de preço aqui, por exemplo, né, nessa região de preço aqui, eu posso, por exemplo, né, administrar um stop caso ela perca realmente as mínimas históricas aqui. Então, esse é um cenário para PetZ, né? Então, PetZ a gente pode colocar ali compra de PetZ e venda de PetZ para dentro do dinheiro. A grande questão é a liquidez nesses papéis, né? Vamos pegar essa de 6,89 aqui. 6,89, o último negócio de sexta-feira foi 6,50, tá vendo? Ó, outra operação de taxa que vai me dar uns 4% lá até o vencimento, caso o PetZ fique acima dos 6,89. Então esse é um racional ali, 6,89 é o custo, e eu vou ficar com custo de 6,58, né? 6,58 ela fica bem por aqui, né? Mais ou menos, 6,58, vai ficar mais ou menos nessa região. Já dá para administrar aqui mais ou menos, rolar essa call. Aí você deve estar se perguntando aí, né? Pô, mas qual que é a vantagem de eu montar, né? Por que eu não entro num swing trade tradicional ali? Ou por que eu não monto outra estrutura? E o porquê que eu gosto de taxa, né? Falando agora da minha opinião pessoal. Eu gosto da taxa porque é uma operação simples de montar. Ela não é uma operação que exige complexidade forte. Ela precisa do mínimo de análise técnica para você não montar essa operação
num topo de mercado, por exemplo, né, e não ter que ficar carregando aquele papel ali por muito tempo. Ela é uma operação que ela tem um período curto, você consegue montar ela ali para 15 dias, para 20 dias, para 30 dias, né? Se tiver um viés de alta para os papéis, como por exemplo foi com o Petro, foi com o Banco do Brasil, foi com algumas outras ações, você consegue montar ela para um vencimento um pouco maior, um strike às vezes um pouquinho fora do dinheiro ali, mas você gira, né? A operação de taxa, a intenção é você não ficar com o papel, é realmente você levar para exercício, ser exercido no vencimento e voltar com esse dinheiro em caixa para montar alguma outra operação, para usar para outra alocação, enfim, você volta com esse dinheiro para a caixa, né? Então a diferença do lançamento coberto é, geralmente no lançamento coberto a gente não quer ser exercido. Operação de taxa, né? Essa operação eu chamo de operação de taxa, ela você é vantagem você ser exercido nela. Então esse é um ponto, essa é uma diferença do lançamento coberto para essa operação de taxa. A segunda coisa é, você fica solto, né? Você não fica amarrado ali só nos ativos da sua carteira. Você pode encontrar oportunidades ali, se você gosta um pouquinho de análise técnica, se você acompanha um pouco o mercado, você vai identificar aqueles ativos que estão em região de suporte, talvez tenha uma tendência de alta, um bom resultado por vir, tem alguns drives, uma aquisição, por exemplo, algumas outras coisas ali, você consegue montar essa operação de taxa ali com uma parte da sua carteira, né, e tentando carregar, sempre com esse viés, né, tentando carregar para exercício. Eu pessoalmente gosto muito de montar essa estrutura com lançamentos para dentro do dinheiro, né, para dentro ali do dinheiro, delta de 60, delta de 70, geralmente costumam pagar boas taxas, dão uma zona de proteção ali, né, em percentual do ativo ali para execução de um stop, talvez uma saída do papel, só tomar cuidado com o ativo que você monta essa operação, né? É muito importante que seja com aqueles papéis que você, no mínimo, carregaria ele por um vencimento 2 na carteira ali, né? Não é aquela operação para você montar com um caminhão de dinheiro, mas dá para alocar ali um percentual do portfólio só para essas operações com um viés um pouco mais curto, né? Parece pouquinho, 4%, 2%, 3%, mas a gente vai somando isso ao decorrer dos anos e a gente chega na tão sonhada consistência que os doidos que ficam correndo atrás de alavancagem, atrás de operações de curtíssimo prazo, atrás dessa vontade de ganhar muito dinheiro, não tem paciência de fazer, né? E aqui é arroz com feijão, né? Aqui são coisas que podem funcionar, né? E funcionam porque eu uso dessas estratégias já tem muito tempo já e continuarei usando provavelmente, porque para mim faz muito sentido operacionalmente. Então espero que você tenha gostado desse insight operacional, desse insight, né? Não é nenhuma recomendação, não é nada, são apenas exemplos para que você, né, use aí como uma ideia, como um racional do que é possível fazer via opções, né? Que é um mercado extremamente flexível. Agradeço a sua audiência, não custa nada, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal aí, que sempre tem alguma coisa muito boa, né? E essa série aqui, Portfólio Inteligente, eu pretendo tocar ela por muito mais tempo, com bastante conteúdo, com bastante vídeo aí, alimentar bastante, para que a gente, né, crie o nosso próprio portfólio inteligente. Até o próximo vídeo, investidor!